Graça e paz, como vocês estão? Bom dia! Estamos iniciando mais uma Em Missão Livecast e hoje nós já glorificamos e agradecemos ao Senhor, consagramos mais uma live para o Senhor, ao Senhor, e eu creio que será de grande bênção. Mais uma vez, nos ajudado nesse projeto, tem trazido o seu testemunho e palavra do Senhor para nós, e eu creio que será de grande bênção. Amém? Você que pode, vamos encaminhar essa live para mais pessoas serem alcançadas e abençoadas, e eu tenho certeza que algo o Senhor tem para nós nessa manhã, para trabalhar em nós, para trabalhar no nosso ministério, no nosso conhecimento, no nosso ser, nas nossas emoções, porque Ele é esse que faz, que fala, que cumpre o seu propósito, que cumpre a sua promessa na nossa vida, aquilo que Ele fala e decreta sobre nós. E eu estou aqui também convidando mais pessoas. O Instagram, ele tem entregue pouco, não está entregando da forma qual nós esperamos, mas amém por isso. Continuamos agradecendo a Deus por isso. Vamos lá, você que pode encaminhe também. Sejam bem-vindas, meninas, Rociane, Débora, Linda Gomes, seja bem-vinda. Chame mais gente, a Thaís entrou. Gigi, a mamãe te ama, a mamãe ama vocês. Eu estou aqui na igreja hoje e eu vim fazer a live daqui. A Gi tá com a minha mãe. Eu já vou estar chamando a pastora Bruna aqui, ela já entrou. Já mandei o convite. E eu quero adiantar a vocês que estamos tendo uma semana de oração desde segunda-feira e tem sido tremendo o que Deus está fazendo todos os dias, um alinhamento da parte do Senhor para iniciarmos o ano de 2025 da forma que Ele quer e não da forma que queremos, de uma forma a qual nós corrigimos aquilo que está errado e partimos para fazer algo certo na presença do Senhor. Então, eu já chamei a pastora Bruna aqui. Eu acredito que vamos esperar ela entrar. Amém. Vamos lá. Não sei se ela não está conseguindo. Amiga, se você não está conseguindo receber o convite, me envia aqui o convite que eu aceito. Ah, deu certo. Glória a Deus. Graça e paz, bom dia. Pai do Senhor Jesus, amiga, bom Seja dia. bem-vinda, obrigada por mais uma vez estar aqui contribuindo com esse projeto. E eu louvo a Deus pela sua amizade, pela lealdade, pela verdade que nós temos construído nesse tempo, nesses poucos anos já, né? Já se faz anos, tem mais de 2 anos, então eu louvo e glorifico a Deus por isso. E nessa manhã eu estava perguntando para o Senhor o que Ele queria que eu falasse na abertura dessa live. E Sim. o Senhor, Ele falou sobre frutos, né? E nessa que Ele falou sobre frutos, eu estava vindo da casa da Thaís e refletindo, Senhor, o que eu vou falar? O que mais eu tenho para falar nessa semana? E Ele falou assim, as árvores são conhecidas pelos seus frutos. E aí eu fui buscar em Lucas 44 e 45, que diz, 6, 44 e 45, que diz, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz.
Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Profundo. E aí o Senhor me fez alguns questionamentos. O que é que você tem comido? Você tem comido do alimento do Senhor, do maná do Senhor? Ou você tem comido coisas que te afastam do Senhor? Porque se nós precisamos produzir frutos, nós precisamos saber aonde nós estamos semeando a semente. Aonde nós estamos jogando a semente a qual o Senhor tem depositado nas nossas mãos. Porque a semente é depositada nas nossas mãos. E nós decidimos aonde é que eu vou semear. Aonde que eu semeio, como eu semeio. E não há árvore boa que dê mau fruto. Porque Jesus nos mostra que não adianta forçar nenhum comportamento na presença do Senhor. Não adianta forçar nada com o Senhor. Porque quando a gente força um comportamento é porque a gente está sendo desobediente ao Senhor. A gente não está obedecendo aquilo que o Senhor nos deu, nos entregou. E por que que a árvore não dá fruto? Porque ela não é obediente. E quando ela não é obediente, ela não tem uma transformação dentro do seu coração. A raiz, quando a gente deposita uma semente, o que a gente precisa fazer para essa semente germinar? A gente precisa regar. E quando a gente rega a semente, primeiro de tudo, ela forma as raízes para baixo. E quando as raízes vai para baixo, é porque ela está no fundamento, ela está germinando no fundamento, no solo. E aonde é o nosso fundamento? O que tem sido o seu fundamento a partir do momento que você lança uma semente? Porque para que os nossos frutos sejam bons, nós precisamos ter um coração inteiro e verdadeiro. E nós só vamos ter um coração inteiro e verdadeiro se nós plantarmos essa semente com a intenção do nosso coração verdadeira, intencional, purificada, santificada, numa busca e rendição para com o Senhor. Porque se o nosso coração não for verdadeiro, nenhum fruto bom sairá de nós. E aquele que não dá fruto, o Senhor corta. Porque ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E todo aquele que está nele e ele está em nós, esse sim vai frutificar, vai florescer. Mas aquele que não fizer isso, o Senhor, ele corta, ele não poda. O Senhor, ele vai nos podando porque ele precisa fazer uma transformação em nós. E por muitas das vezes eu e você não aceitamos a poda do Senhor porque nós não entendemos a maneira que o Senhor quer trabalhar em nós. Mas enquanto eu e você não entende essa maneira, a gente não aceita a poda. E quando a gente não aceita a poda, a gente vai se afastando da presença do Senhor. E quando a gente se afasta da presença do Senhor, a gente deixa de regar aquela semente que ele depositou e que já foi plantada. E quando essa semente ela não é regada, ela começa a apodrecer. E quando ela começa a apodrecer, ela começa a se afastar. Se afastar. Ela pode estar até lá plantada, mas enquanto você não regar, ela não vai regenerar. E talvez ela não vai nem ter chance de regenerar, porque você vai ter que ir lá pedir outra semente para o Senhor. Senhor, eu quero recomeçar. E quando nós recomeçamos, nós precisamos depositar uma nova semente. Um novo na parte
do Senhor. Então a gente precisa ter a convicção de como eu vou reconhecer o meu coração. Lembrem-se que aqui diz: a boca fala do que o coração está cheio. E aí eu te falo, você vai saber reconhecer o seu coração pelas palavras que saem da sua boca, pelas palavras que você pensa e pelas palavras que saem da sua boca. Quais são as palavras que você tem pensado? Porque são elas que têm saído da sua boca. Pois tudo o que está dentro do nosso coração, fatalmente, ele vai vivificar uma vida ou matar uma vida. E aí eu te falo, o que está dentro do seu coração? Entenda que o que está dentro de nós se manifesta no externo. Tudo que está interno se externa. Se há frutos bons dentro de mim, se eu estou germinando aquela semente, se eu estou criando raiz, o que quando sair para o externo, vai sair virtudes, vai sair frutos bons. Agora, se você está colocando coisas ruins, se alimentando de coisas ruins, na hora que isso for externo, isso não vai sair com um fruto bom. Então você precisa tomar muito cuidado com o que você fala, porque as palavras que nós pensamos saem da boca. Assim como eu sempre falo, a pastora Bruna também falou antes de ontem na oração, que os órgãos mais próximos que nós temos é a mente e o coração, ou seja, o cérebro e o coração. São esses dois órgãos vitais na nossa vida, porque uma mente que não pensa é uma mente morta, e um coração que não bate é um coração morto. Então você precisa ter a convicção de que o interno manifesta o externo. E isso inclui em nós palavras e atitudes. Palavras e atitudes. Assim como uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, o que carregamos em nosso coração reflete nas nossas vidas. Se você está carregando no seu coração coisas ruins, isso vai refletir na sua vida, vai refletir nas suas condutas, vai refletir nas suas atitudes. Porque se eu sou uma árvore boa, eu vou produzir frutos bons. Agora, se eu sou uma árvore que está toda oca, toda arrebentada, toda infrutífera, eu não vou conseguir produzir frutos bons. Então, o que você está enraizando em seu coração? Reflita nessa manhã o que você está aí enraizado no seu coração. É ressentimentos? São mágoas? Insegurança? Falta de perdão? Falta de confiança? Paz? Medo? Ou você tem enraizado alegria, generosidade, compaixão, amor, paz, alegria, virtude, esperança, perseverança, confiança em um Deus que tudo pode, tudo faz? Entenda que todos nós, a gente lidar com dores. Nós vamos lidar com dores, com sofrimentos, com feridas, com traumas, com desafios, mas nós precisamos trazer diante do Senhor tudo aquilo que não pertence a nós, que está em nós e não pertence à virtude e à soberania do Senhor. Porque nós viemos do pecado, mas nós não podemos ficar e viver no pecado. Um novo cristão, um novo homem, uma nova mulher de Deus, elas não podem amar o pecado. Elas podem amar o pecador, mas elas não podem amar o pecado. Elas precisam abominar o pecado, assim como o Senhor abomina. Ele perdoa, sim, o pecador. Ele perdoa os nossos pecados.
Mas ele abomina quando eu e você somos coniventes e queremos viver num pecado da onde ele já nos lavou, já nos limpou, da onde ele já nos purificou. A gente precisa lutar com o pecado todos os dias, que são as ervas daninhas. O Satanás, ele vai tentar nos destruir todos os dias, para que nós saiamos da presença do Senhor de tal forma a qual nós não conseguimos mais nos achegar a Ele. Mas quando o Senhor remove essas ervas daninhas, Ele dá mais uma semente para mim e para você plantar novamente e um recomeço na nossa história. Entenda que essa semente ela só vai germinar quando você cuidar do seu coração. Ela não vai ter o fruto enquanto você não cuidar. Assim é quando nós plantamos a semente de uma verdadeira árvore. Assim é quando nós. Eu vou dar um exemplo das minhas orquídeas aqui, que eu sou apaixonada em orquídea. Quem compra a orquídea, compra uma orquídea florida, certo? Essa orquídea, ela dura uns 3 meses. Até todas as folhas, as flores caírem, ela dura 3 meses. Nesses 3 meses, uma vez por semana, a gente escolhe um cantinho. A orquídea, ela não gosta de um lugar que bata sol. Ela não gosta de um lugar que é muita sombra. Ela gosta de um lugar que bate aquela claridade do dia todo. Ela ama esse lugar, esse esconderijo, aonde é um lugar fresco, mas que há uma claridade. Só que quando essas folhas, essas flores caem, a gente olha para ela e ela fica com um galho seco, outro galho vivo, uma folha querendo murchar, uma folha querendo morrer, mas a gente não pode desistir dela. A gente precisa continuar cuidando dela, até que ela cria força novamente e ela se regenera, restaura e sai para fora de novo. Ou seja, ali nós entendemos que o Senhor está dando um renovo, um recomeço, fazendo uma transformação para algo novo sair de novo. Mas antes disso, o Senhor já foi lá, colocou o antídoto nas raízes dela e ali saiu um broto, e desse broto saiu um novo galho. Desse galho germinou novos ramos para dar novas flores. E assim é comigo e com você. Somente quando a gente cuida do nosso coração, da nossa alma, pode sair algo novo de para fora de nós. E esse algo novo precisa ser algo que externa o perfume, o ar bom do Senhor. Então, como você cuida desse coração? Regando ele de amor, de perdão, de atitudes, atitudes para com o próximo, amar e acolhimento ao próximo, obediência, principalmente a palavra de Deus. Você precisa regar esse coração com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem renova, restaura, transforma. Ela faz um lápide na sua alma e é onde o seu coração ele é transformado. Sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus entra, o filho que recebeu uma nova identidade, ele tem a certeza e a convicção de que é a palavra de Deus que renova, restaura e transforma e principalmente liberta a mente cativa e o coração cativo ao mundo e traz essa pessoa para obedecer ao senhorio do Senhor. Entenda que você vai precisar entregar o seu tudo e renunciar àquilo que te custa para você viver um verdadeiro evangelho. Não tem como você viver um verdadeiro evangelho se você quer construir um evangelho seu, um evangelho próprio, ser o Deus da sua vida, sendo que Deus já te chamou para ser o Deus da sua vida. Ele é o Pai. É Ele o nosso Pai. E nós devemos obediência à palavra de Deus e a Deus. Se existe alguém que nós devemos ser submissos em primeiro lugar, é o senhorio do Senhor.
Porque é Ele quem tem que direcionar e traçar a rota da minha e da sua vida. E não eu, e não você. Então, às vezes, a gente pode carregar mágoas, a gente pode carregar frustrações que ainda não foram reconhecidas, que ainda não foram libertas. Sim, nós podemos, mas peça para que o Senhor mostre isso hoje para você, porque você não pode prosseguir carregando algo que não faz mais parte de você. Porque se a árvore é conhecida pelo fruto, você é nova criatura e você teve uma nova semente, uma nova chance para frutificar. Você precisa tomar posse disso. Se você não consegue tomar posse disso, você precisa falar para o Senhor: Senhor, eu não aceitei ainda a identidade que o Senhor colocou em mim, mas eu preciso me apossar, tomar posse dessa identidade hoje. Então, que o Senhor venha trabalhar em mim, porque eu não aguento mais batalhar com a força do meu próprio braço. Eu preciso que o Senhor tome o controle da minha vida e que eu tenha certeza e a convicção de que o Senhor me destinou nessa terra para algo muito maior, até mesmo do que o Senhor fez. Chega de vitimismo, chega de coitadice, porque o Senhor, ele não trabalha aí. Ele não trabalha em quem se aloja no pecado e no vitimismo. O Senhor, ele está onde a pessoa cuida do seu coração, porque a intenção do coração para ele vale muito mais do que qualquer boa ação que você faz. Não adianta você fazer 1000 ações se o seu coração não tiver a intenção correta. Se você não estiver voltada a obedecer ao senhorio do Senhor. Ele tem que conduzir a sua vida. Ele é a verdade. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Não existem atalhos para se achegar ao Senhor. Existe um caminho só. E esse caminho é o que você tomou posse de escolher, de decidir, de dizer sim para o Senhor. E quando eu e você diz sim para o Senhor, é um caminho. Esse caminho vai ter pedras. Esse caminho vai ter becos sem saída. Mas o Senhor é a saída no meio desse beco. É o Senhor quem vai te direcionar numa nova rota. Não é você. Chega. Chega de você traçar algo que o Senhor não plantou em você. Chega de você querer pegar sementes do seu irmão, ou chega de você querer olhar para o lado na semente que o irmão está lá, germinando, e depois ele vai florescer e você ainda não saiu do lugar. E você quer ser uma cópia do seu irmão. Não adianta você querer ser cópia, porque aquilo que é superficial para o Senhor não tem valor. Não tem valor. Você precisa ter a sua identidade única, porque existe somente um igual você, você mesmo. Essa luta é constante com você, não é comigo, não é com a pastora Bruna. Essa luta é com você. Somente você pode transformar. Somente você pode ir para o caminho aonde o Senhor tem para você. Então aqui em Salmos 51:10 diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O que é um espírito estável? O espírito estável é aquele que tem o fruto do espírito nele. E se você não trabalha o fruto do espírito em você, está aí a hora de você trabalhar. Amor, mansidão, temperança, equilíbrio, domínio próprio. Está na hora de você buscar o fruto do espírito. Porque uma mulher que não é equilibrada é uma mulher que é destemperada. E aqui o Senhor está falando de um coração puro, um coração puro. Um coração puro é equilibrado, tem tempero certo, tem medida certa, não há julgamentos, não há crítica, porque nós sabemos que o Senhor escolheu todos, os mais pecadores dos pecadores. Eu não sou a alecrim dourada que nasceu no campo sem ser semeada. Não, o Senhor me gerou. O Senhor me gerou assim como Ele gerou o meu irmão. Então, se dentro de mim existe e habita o Espírito Santo, eu preciso ter um coração puro e o Senhor me fazer um espírito estável. Peça para o Senhor transformar você de dentro para fora nessa manhã. Pare de querer ter controle de tudo, porque as pessoas querem ter controle daquilo que elas não têm controle. As pessoas querem ter controle daquilo que não é para elas ter controle.
E esse é o mal do ser humano. Querer cuidar mais da vida do outro do que da própria vida. E quando nós queremos cuidar mais da vida do outro do que da nossa própria vida, sabe o que acontece conosco? A gente paralisa. Paralisa. E quando nós paralisamos, nós não podemos olhar para um lado e para o outro. A gente não consegue prosseguir. Sabe por quê? Porque a gente deixa tanto Satanás trabalhar na nossa mente que ele coloca umas algemas no nosso pé. Ele coloca uma algema no nosso pé, onde nós não conseguimos nos mover. Nos mover. Se é isso que você quer, irmã, não se mover e ficar parada no propósito que o Senhor tem para você. Eu sinto muito em te dizer, você não vai conseguir conhecer Jesus. Você não vai. Agora, quando você se redimir e falar que o Senhor é o meu jardineiro e é Ele quem cuida das minhas emoções, da minha vida, é Ele que remove toda a raiz que está morta e me dá mais uma semente para que eu plante um recomeço na minha vida. Ai, irmã, eu tenho certeza, essas algemas vão sair dos seus pés. Elas vão quebrar as correntes e você vai prosseguir. E ninguém mais vai ter poder de te parar. Porque quando nós sabemos quem é o nosso fundamento, Satanás bate, bate, bate. É como meu marido fala, eu caio atirando, mas eu não vou morrer mais. Eu vou prosseguir naquilo que o Senhor tem para mim. Então, nessa manhã, tome posse. Deixe o Senhor remover tudo aquilo que está morto dentro de você. Saiba que você é a árvore que vai dar fruto. Saiba que você é a árvore que o Senhor chamou para dar fruto. E que uma nova semente Ele está depositando nas suas mãos. Ei, olhe bem aonde você vai depositar essa semente. Ei, olhe bem a forma que você vai regar essa semente. Ei, olhe bem a forma que você vai deixar o Senhor podar essa semente. Porque quando Ele poda, é para algo novo sair. Entenda esse processo da transformação. Entenda esse processo aonde o Senhor quer trabalhar no seu coração. Amém? Pastora, prossiga. Amém, glória a Deus. E tapa na cara logo cedo. Meu Jesus amado, que possamos ser uma árvore verdadeiramente fincada, enraizada, alicerçada na palavra que é Cristo. Que possamos ter essa Amém. conduta, né? Para não ficar nas nossas palavras. Eu estava meditando agora de manhã no livro de 2 Timóteo. Eu vou ler aqui rapidinho. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto, essa passagem, ela é muito conhecida, né? Uma orientação que o apóstolo Paulo tem. E o Senhor me fez meditar hoje pela manhã sobre quem era Daniel, a pessoa de Daniel. Qual era a conduta que Daniel tinha? Qual era a postura que ele tinha, né? A Bíblia diz que Daniel ele foi levado cativo com a primeira leva, né? Ele foi um dos primeiros a entrar na terra do estrangeiro, onde o rei Nabucodonosor ele habitava, ele reinava, ele governava sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que em tudo Daniel ele era diferente. No qual sentido? Daniel não se comportava como as pessoas daquele lugar. Daniel, ele não era aquela pessoa que tinha a mesma postura que o outro. E eu comecei a ver as qualidades de Daniel, que ele era realmente um obreiro bem aprovado, alguém que manejava, que tinha conduta, que tinha frutos, que tinha a sua raiz muito embasada naquilo que ele aprendeu. Existe um costume judeu que eu acredito
acredito piamente, né? Algo muito pessoal, que todo cristão tinha que ter essa conduta. A gente não vive o judaísmo, nós somos cristãos lavados e remidos pela graça, misericórdia, favor adquirida mediante Deus. Mas tudo aquilo que é bom e que agrega, a gente coloca na nossa vida conhecimento, não a cultura, enfim, não os costumes, né? E o costume também era muito interessante. A gente sabe que os meninos, enfim, os judeus, eles são criados de uma forma muito diferente das meninas, né? Eles são obrigatoriamente a ler a porção, ter uma vida de entrega, conhecer a palavra, ler a palavra, estudar, se especializar naquilo que é a sua confissão, né? A gente sabe que existe judeus ortodoxos e judeus não ortodoxos, aqueles que aceitam Cristo e aqueles que ainda acham que Cristo vai vir, mas essa não é a tese. Mas algo muito interessante vai dizer que eles citam uma paraxá, que na verdade é a porção da semana, né? Que ele verbaliza. E essa verbalização, quando eles leem uma palavra, quando eles meditam nas escrituras, o costume judeu é pegar uma criança, dar uma tâmara para ela junto com uma colher de mel. Isso no subconsciente dela, escuta só, no subconsciente da criança é ativado de uma forma que toda vez que você lê, que você se dedica, que você decide estudar, conhecer as escrituras, isso faz bem para você. Então eu comecei a perceber que Daniel foi criado para ser um discipulador, para ser alguém que não tinha como se comportar no meio dos iguais, na sua igualitude. Ele tinha que ser diferente, porque a Bíblia diz que quando Daniel chega ali no reinado de Nabucodonosor, que ele começa a ver aquele ambiente, Daniel ele tinha a sua mente, a sua conduta e a sua fala muito ligada nas suas raízes, que era o quê? A palavra. A gente está falando de um jovem, um adolescente, pré-adolescente junto com o jovem, né? Que é a transição dos 16 até os 21 é uma transição, né? E Daniel, aos seus 16 anos, ele chega nesse lugar. Só que mesmo ele chegando tão novo, tão jovem e cativo, ou seja, ele foi arrebatado da sua origem, foi obrigado a viver num cenário que ele não estava habituado. Mas mesmo assim, ele não se perdeu. Foi oferecido para Daniel os manjares, foi oferecido a Daniel a se abdicar das suas orações, foi oferecido a Daniel ameaças. Peraí. Alguém se incomodava com a conduta de Daniel, e mesmo assim Daniel não deixou de ter a sua conduta, de ter o seu hábito, de ter a sua vida com Deus, porque Daniel tinha a sua alicerce muito profundo naquilo que ele acreditava que era a sua verdade, que era a palavra de Deus. Irmãos, a gente precisa entender que para a gente se apresentar, procurar se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, é se dedicando e tendo a plena convicção que aquilo que você está fazendo é aquilo que você nasceu para fazer. A essência dele não estava corrompida. O coração dele não estava cocheando em dois pensamentos. Daniel sabia, eu estou nesse cenário, mas esse cenário não é o meu habitual. Eu estou sequestrado, cativo, fui arrebatado da minha origem, mas a minha verdadeira origem não está no estereótipo. Tá aqui, ó. Eu conheço. Eu fui treinado, eu conheço não de ouvir, mas de praticar. Eu vou rasgar um pouquinho, cara, quando você entende que não é sobre ouvir, é sobre viver, é outro nível. Não é sobre o que está por fora, é sobre o que está por dentro. Eu sempre digo que o conhecimento é algo que ninguém tem o poder de arrancar de nós. Ninguém tem o poder de resetar o nosso cérebro e falar assim, vou arrancar o que você aprendeu. Por isso que a gente pode estar em qualquer terra, em qualquer cenário, em qualquer ambiente, estar sentado com qualquer pessoa, mas a minha essência continua intacta, porque eu não conheço Deus de ouvi-lo, mas eu conheço Deus de vivê-lo. Não é
sobre ouvir e não praticar. Daniel não era alguém que lia e não praticava. A sua conduta foi efetivada em obras. Não foi em palavras. Porque falar é lindo, é maravilhoso. Nós estamos aqui falando. Mas antes de falar, nós procuramos praticar aquilo que nós acreditamos. E esse é um grande problema nos dias atuais. Porque a gente quer se apresentar, mas não quer se apresentar de uma forma que tem uma conduta, que tem um caráter, que pratica. Na boa, eu vou falar com muita sinceridade, porque isso faz parte de quem eu sou. Existem pessoas que conhecem muito, que falam muito, mas a sua conduta não condiz com as suas falas. E Cristo não quer saber de falas, ele quer saber de condutas, ele quer saber de posicionamento. Ele quer saber se você realmente vive o que você fala, porque não adianta a gente estar aqui aparentemente mostrando algo e não viver. Cara, não é sobre mostrar, é sobre realizações práticas. E Daniel, ele não só falou, mas ele se posicionou. Ele se colocou no lugar, eu acredito e eu pratico aquilo que eu acredito. A tua ameaça não vai me tirar do cenário da oração. Você me lançar na cova não vai me tirar do cenário da adoração. Você querer que eu interprete o teu sonho não vai mudar quem eu sou. Tanto é que a Bíblia vai dizer que quando o rei Nabucodonosor se perturbou, escuta só. Quando ele se perturbou com aquele sonho que ele teve, que ninguém conseguiu discernir o sonho, Daniel falou, olha, é o seguinte, eu vou orar, os meus amigos vão orar junto comigo, e o Senhor vai nos revelar a interpretação desse sonho. Só que essa interpretação não era uma interpretação fácil, porque ele vai dizer para o rei Nabucodonosor, você vai ser destituído do teu trono, você vai ser arrancado do teu trono, você vai ter que comer o que os animais da terra comem por conta da tua soberba. Peraí. Você tem noção? Ele está diante de alguém que tem todo o domínio, todo o poder e toda a governança daquele ambiente. É a maior autoridade. E ele não negou a sua fé, porque ele tinha um compromisso com a verdade. Ele tinha um compromisso com a paraxá, com a porção que ele aprendeu todos os dias. Ele tinha um compromisso com aquilo que ele acreditava. E muitas das vezes eu e você vai ter que estar em cenários e o nosso compromisso com a verdade vai ter que aparecer. O nosso compromisso com Cristo vai ter que aparecer. Alguns anos atrás, o Senhor me deu uma orientação para mim e para minha casa, né? Falou, se abdique de todos os altares que te convida. Sério. Cancela tudo, não vá, enfim, não é tempo. E eu vi muita gente falando, mas pastora, Deus te chamou para obra, Deus te chamou para isso. E a mesma coisa falando para o meu esposo. E eu falei assim, vocês precisam entender que a ordem que eu recebi é maior do que eu. Que a palavra que eu recebi é maior do que eu, e eu tenho que me submeter à palavra que foi me dada, e a palavra foi: crescer na graça, no conhecimento, esquece altares, esquece agendas, cumprir algumas sim, por orientação do Espírito Santo. E eu tive que falar, não estou preocupada em estar com o microfone ou estar em cima do altar. Eu estou preocupada com aquilo que foi me delegado, que me foi orientado. Os meus princípios têm que ser ativados e praticados. E a gente ouve muita crítica. Ah, mas Deus não te chamou para ficar sentado. Deus nos chamou para ficar ali. Mas Deus não tem isso, sabe por quê? Os medidores vão querer nos medir com a régua deles. Mas Daniel não se media com a régua do reinado de Nabucodonosor. Daniel não estava preocupado com a medida daquele lugar. Daniel não estava preocupado com aquele lugar, porque ele sabia que ele estava ali, mas ele não pertencia àquilo. Ele tinha certeza, convicção de quem ele era, do que ele carregava e a sua missão de vida. Ele deixou muito claro para o rei Nabucodonosor, você tem todo o governo, tem todo o domínio, tem toda a liderança deste lugar. Mas existe alguém que é maior do que você e eu não vou esconder este alguém, porque este alguém é a verdade que eu conheci. Não de ouvir, mas de praticar. Tanto é que a Bíblia vai dizer que ele recebeu livramento na cova dos leões. Ele recebeu livramento no meio da ameaça. Ele recebeu livramento quando o rei colocou a sua cabeça a prêmio.
Então o teu Deus vai ter que te revelar este sonho. Porque ninguém nesse lugar conseguiu. E você acredita que se ele não tivesse a graça, a misericórdia e o favor de Deus, a sua cabeça não estaria presa? Estaria sim. Porque a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor era alguém perverso. Gente, ele era tão soberbo, tão ruim, que ele não estava preocupado com as pessoas. Ele era literalmente uma criança mimada. Ah, se não é do meu jeito, eu te mato. Se não é do meu jeito, eu te aprisiono. Se não é do meu jeito, eu não vou fazer, porque o meu eu tem que prevalecer. Só que o Daniel olhou para ele nas entrelinhas e falou assim, não estou preocupado com aquilo que você quer. Porque eu entendo que se eu tiver que morrer aqui, eu vou morrer, mas eu vou glorificar o meu Deus até o fim. Porque Daniel tinha a convicção que ele era peregrino naquele ambiente. Ele era peregrino na terra. Por isso que a Bíblia diz, nós não somos desse ambiente, nós não somos da terra, nós somos espirituais, habitando em corpo, matéria, carnal, mas nós temos uma ligação com o trono, que é o Espírito de Deus com o Pai e Deus com o Filho, porque nós somos filhos através do sangue de Cristo. E Daniel, ele sabia muito bem por quê? Porque ele se lapidou, ele se treinou, ele teve o hábito. Gente, só alguém que tem o hábito de orar 3 vezes por dia não deixa o seu hábito. A gente precisa entender que a nossa carne não vai querer fazer nada para Deus. Porque o cansaço vai vir, o desinteresse vai vir, a falta de comprometimento vai bater, o desgaste, enfim, a nossa carne ela é tendenciosa ao pecado, ou seja, fazer nada para que glorifique Deus. A nossa carne, ela tende, digamos que de uma forma grosseira, que ela nasceu para isso, para viver só a carne. Mas quando eu entendo que eu sou corpo, espírito e alma, e é o meu espírito que volta para Deus, eu coloco o espírito em primeiro lugar. O corpo fica, a parte emocional, mágica, vai ter que se submeter à parte espiritual. Então, ou seja, é um treinamento. Porque eu nunca vou... A Tamires não sente todos os dias estar aqui dando a cara dela numa rede social. Mas ela tem um compromisso, e esse compromisso fez com que ela tivesse o hábito, ao ponto de, se não fizer, ela se sente mal, porque ela sabe que ela tem um compromisso com aquele que lhe deu a ordem. Então, Daniel teve a sua córtex cerebral treinada desde a infância, por isso que a Bíblia diz, ensinai o teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, não se perca. Cara, esse texto se encaixa perfeitamente aqui. Daniel foi treinado desde a infância. E quando ele cresceu, que não tinha mais o seu pai para liturgiar, que não tinha mais os sacerdotes para liturgiar, que não tinha mais ninguém para lhe mentorear, ele falou assim, eu conheço o caminho. Eu conheço o hábito. Eu pratico ele há 16 anos. Eu fui alguém que fui treinado para este lugar. Eu fui treinado para viver isso. Eu fui treinado para estar aqui. E o meu treinamento continua ativo. Continua vivo. Porque eu imagino também que Daniel, independente do cenário que ele estava, ele continuou citando a Paraxá, ele continuou no seu devocional, ele continuou na sua entrega, mesmo sem ter pessoas do seu cotidiano, da sua criação, do seu crescimento na sua volta. Aqui existe um segredo muito grande para nós que somos cristãos, sabe por quê? Muitas das vezes a gente espera o líder, a amiga, o amigo, o intercessor, o profeta para mediar. O que nós temos que fazer está tudo errado. A gente quer pegar a pessoa e colocar como escora. Não, se você me ajudar, eu tô. Se você for comigo, eu vou. Na boa, você precisa ser maduro o suficiente para entender. Cara, se você não quer ir, eu já fui. Se você não for, eu já estou lá. Se você não quiser, eu já estou naquele ambiente, porque eu não dependo de moletas. Eu não dependo de você. Parece grosseria, mas não é. Só alguém que tem um hábito, que é resolvido, que é maduro, que é treinado, não perde a sua essência no cenário que está. Porque existem pessoas que olham para nós e falam assim, a pastora hoje está estranha.
Claro que eu sou ser humano como você também é. Hoje ela não quer assunto, é claro que eu não quero, porque eu tenho problemas como você também tem. Mas você tem que entender que não depende de mim, não depende de A, não depende de B. Se você ficar dependendo de pessoas para te colocar no cenário, você nunca vai chegar no cenário. Ah, pastora, mas existe amigos, igual aqueles de Jesus, no tempo de Jesus, que pegou o coxo, destelhou o telhado e colocou ele no cenário. Ok, existem pessoas que são pontes na nossa vida, mas eu não preciso ficar na dependência somente de pontes, somente de acesso. Eu tenho que entender que o acesso já foi me dado. Eu posso um pouquinho, talvez, grossa com você. Se a Tamires não quiser abrir uma live e me convidar, o Deus que nós servimos me coloca em outro cenário. Se eu não quiser dar oportunidade para a Tamires, fica tranquila, porque o Deus da oportunidade vai criar a oportunidade. Ah, mas se amanhã ou depois acabar, ok, acabou no físico, mas no espiritual não acabou, porque o mundo espiritual continua vivo, caminhando, ele é mais vivo do que esse que a gente vive. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer depender de pessoas. A gente quer depender de ambientes. A gente quer depender de cenários. E quando eu olho para a história de Daniel, eu vejo a sua conduta, cara, ele não dependeu, ele não estava preocupado se tinha pessoas ou se não tinha. Ele não dependeu de ambientes para ele ser quem ele era. Porque ele sabia. Ele não tinha dupla personalidade. Ele não tinha sua mente deturpada. Ele não tinha o seu caráter deformado. Ele sabia quem ele era, o que ele carregava e o que ele tinha que exercer. Ainda que a ameaça viesse, ele continuava intacto com o seu propósito. É isso que nós precisamos entender, que eu tenho que continuar intacto e que eu tenho que me apresentar da melhor forma diante do rei. O rei aqui simboliza Cristo. Eu preciso estar diante do Senhor da melhor forma, com o melhor hábito, com a melhor conduta. Ah, pastora, mas o que vão achar? Gente, em nome de Cristo Jesus, a Tamires é melhor nesse assunto do que eu. O que o outro pensa é totalmente sobre ele. Não é sobre o pensador, que no caso seria eu ou você. O que as pessoas pensam é pensamento individual delas, é ela e seus pensamentos. E eu não me cabo nesse lugar, esse lugar não me pertence. Porque se eu ficar nesse cenário, o que fulano pensa, o que fulano acredita, eu que me paraliso, eu que não avanço. A gente precisa entender que tem pessoas que vão nos amar e pessoas que vão nos odiar. E vai ter pessoas que andou com a gente, vai ter a cara de pau de falar mal depois da gente, e tá tudo bem. Tá tudo certo, tá tudo resolvido. Eu que não posso me colocar nesse lugar de querer mostrar, de querer justificar, de querer mostrar que eu não sou o que falo. Gente, a fala do outro diz somente ao outro. Fala somente o pensador, aquele que está pensando a respeito, não sobre eu, que sou o assunto do seu pensamento. Será que você consegue entender isso? E Daniel tinha essa certeza no seu espírito. Eu não estou preocupado com o que você está pensando. Eu não estou preocupado com o que vocês acham. Vocês querem silenciar minha oração. Vocês querem me ameaçar. Mas o silenciar, o ameaçar, o tentar me oprimir, o tentar me amarrar, não vai mudar o que eu já sei que eu sou. Eu conheço o cenário da adoração. Eu conheço o cenário da entrega. Eu conheço e eu já sei que o véu já foi me dado o direito de entrar e me servir da mesa do Pai, de comer na mesa do Pai. E nós precisamos entender e ter essa conduta como o Daniel teve. Eu sou o que sou, porque eu entendi que o Eu Sou me capacitou nesse cenário para que eu fosse. Ah, pastora, mas não é tão fácil assim, não. Nunca vai ser fácil. Mas quanto mais você pratica, melhor você fica nessa área que você está praticando. Quanto mais você se entrega, quanto mais você se despe daquilo que está à sua volta, se torna mais leve, se torna rotineiro, cotidiano, ao ponto de você falar, eu preciso, eu necessito, eu não consigo sair desse cenário, porque esse cenário me fez ser quem eu sou. Porque só sai do altar quem nunca praticou e nunca viveu o altar.
Existem pessoas que falam assim, ai, eu não quero mais, porque fulano, porque ciclano. Na boa, você não quer porque você não conhece esse lugar na sua intimidade. Eu falei esses dias pro meu irmão. Eu falei assim, você tem certeza que você teve um encontro verdadeiro com Cristo? Ele falou, tenho. Eu falei, eu não tenho que você tenha essa certeza. Ele, por quê? Eu falei assim, porque tudo que está na nossa volta não nos tira do altar que nós conhecemos. Eu falei para ele, as pessoas não nos tiram, a calúnia não tira, a mentira, a defamação, o roubo, enfim, o que está em volta não arranca nós do altar. Porque mesmo que a gente esteja sangrando, machucada, ferida, ao ponto de falar, eu não quero mais. Cara, você já se pegou nesse cenário? Eu não quero mais. É quando você menos percebe, você já está no lugar que você disse que você não queria estar há 30 minutos atrás. E eu falei para ele, eu acredito que você não conheceu Cristo na sua essência. Por quê? Porque é impossível você conhecer Jesus e conseguir dar as costas para ele. Não dá. Não dá. Não tem como. A conta não fecha. Ainda que a gente esteja mal, com o nosso pensamento bagunçado, mal resolvido, querendo surtar, querendo fazer o que não deveria. Quando a gente chega no culto, ou no nosso lugar de intimidade secreto com Cristo, a gente dobra o joelho, ou quando não consegue dobrar o joelho, a gente fala, Deus, eu não queria nem estar aqui. Eu tô arrebentada, eu tô furiosa, eu tô com vontade de surtar, eu tô desequilibrada, eu estou perturbada no meu espírito. Aí a conversa começa a fluir, porque a oração é conversar com Deus, não existe método, não existe. A conversa com Cristo é a nossa oração, é dialogar com Ele. Aí começa a fluir, falar, ai, fulano fez isso, eu também fiz isso, também dei legalidade aqui. E quando você menos percebe, você já está orando há muito tempo. Aí aquele peso, aquele sentimento já lhe foi arrancado. Aí vem o que? O arrependimento, aquele choro do Espírito. E o Espírito começa a nos mostrar, filha, você acertou nisso, você errou nisso, você foi boa nisso, mas você foi ruim nisso. E começa a fluir, começa a fluir. Aí quando você menos percebe, você continua a mesma pessoa, só que agora sem o peso, sem o jugo. E quando eu falei isso pra ele, ele falou assim, você tem razão. Eu falei, eu sei que eu tenho razão. Eu falei, vou te falar uma coisa. Eu passei por algumas situações que me marcaram muito na minha vida ministerial, que para muitos era o ápice do abandono. Mas quando eu me vi nesses cenários, eu percebi que literalmente eu tinha tido um encontro verdadeiro com Cristo. Porque se eu não tivesse um encontro verdadeiro, eu teria surtado, eu teria arrebentado, eu teria falado coisas que eu não deveria, mas eu decidi me silenciar, decidi me retirar do cenário e decidi me abdicar da minha própria vontade. Aí nessas três situações eu vi que realmente Cristo habitava em mim, na totalidade, com toda a deformidade que eu tenho, com toda a personalidade forte que eu tenho, com todo o jugo físico que nós carregamos, não espiritual, jugo físico, gente, eu digo no sentido de gestos, atitudes, algumas falas que não deveriam ser faladas, mas mesmo assim, a essência dele permanece em mim. E é isso que eu quero ministrar, por isso que eu li 2 Timóteo 2,15. Procura se apresentar ao Senhor como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra. Manejar o quê? Falar, viver, praticar, renunciar, evidenciar em obras. E Daniel era essa pessoa que manejava muito bem, porque ele foi treinado, ele teve o hábito, ele sempre esteve nesse cenário. Sabe como que eu imagino Daniel? Pensamento meu, tá? Gente, agora é iluminação minha, própria minha. Eu imagino o Daniel desde pequeno, o seu pai ali lendo a palavra para ele, colocando tâmara na sua boca, uma colher de mel. Aí quando ele começa a crescer, ele fala, pai, eu já sei onde que tá o mel, eu já sei que aonde está a tâmara. Pai, agora eu não preciso mais. Porque eu entendi que agora não está mais só aqui, mas também está aqui. Porque quando está na mente, está no coração, acabou. Acabou.
Aí eu imagino o seu pai saindo de cena e falando assim: agora Daniel caminha com as suas próprias pernas, e eu tenho a certeza que eu ensinei o caminho e que ele vai continuar no caminho, ainda que eu não esteja no seu caminho. Este é o segredo da vida, deixar um legado, deixar uma marca em alguém, a tal ponto que ainda que você não esteja mais com ela, é impossível ela não lembrar mais de você. Você sabe que existem pessoas que nunca mais vão olhar na nossa cara, que nunca mais vai achar nosso telefone, mas que também nunca mais esquecerá de quem nós fomos na vida dela. Cara, é sobre isso. Eu não estou, a minha voz não sai, mas a minha presença continua. Ainda que não reconheçam, ainda que não me atribua a honra, a glória, e eu não preciso disso, porque eu entendo que eu não é sobre mim, é sobre Deus. Mas você já se viu em cenários que você está em lugares e alguém mandou uma mensagem: cara, esse lugar é a sua cara. Eu não estou fisicamente, mas aqui eu estou. É deixar uma marca, ao ponto que, ainda que seja ingrato comigo e com você, que virem as costas, vão ter que lembrar: ela me marcou. Ele me marcou. Deixou sobre mim um perfume que não era dele, não era dela, o perfume de Cristo. Existem pessoas que nós vamos treiná-las ao ponto hard e que elas vão embora. Mas aquele treinamento sempre vai ter o legado de uma Bruna, de uma Tamires, de uma Raquel, de um João e de uma Maria. Então eu quero falar para você hoje: se treine, se molde, esteja neste lugar e construa um legado. Construa um legado. Daniel deixou um legado naquele cenário. Daniel deixou um legado no rei Nabucodonosor, que ainda que ele não estivesse mais lá, existe o livro dos registros que foi obrigado a colocar o legado que Daniel deixou. Foi obrigado a deixar o registro que alguém foi diferente, que alguém não foi autossuficiente, mas foi alguém que lutou pelos seus valores, pelas suas verdades, e que bateu de frente com quem precisava bater de frente. E falou assim: olha, eu estou deixando a minha digital, eu estou deixando a minha marca, eu estou deixando o meu registro aqui. E ainda que você não me atribua valor, você vai ser obrigada a me colocar nesse registro. É sobre isso, e eu finalizo a minha fala. Peço desculpas se eu ofendi alguém com o meu jeito de falar, mas eu sou assim. Você vai me ouvir falar cara, isso, aquilo, porque isso faz parte de quem eu sou e eu não vejo pecado nisso. Eu vejo que Deus, ele usa a sua multiforma para usar pessoas incomuns de uma forma mais improvável. E essa é a minha verdadeira essência, amém? Amiga, obrigada por tudo, que Deus te abençoe. Eu te amo assim de uma forma loucamente, com muito respeito. Amém. Obrigada. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Que manhã de correção, que manhã de alinhamento. Meu Deus. Às vezes a gente perde a nossa identidade ou a nossa semente porque a gente não se posiciona como Daniel se posicionou, como um peregrino nesta terra, como um homem e uma mulher de oração, como um homem e uma mulher que temem a Deus e obedecem à voz de Deus, como um homem e uma mulher que maneja bem a palavra de Deus e obedece ali os seus mandamentos para nós. E nessa manhã o Senhor tratou muito bem do nosso coração. Nessa manhã o Senhor mostrou muito bem qual é que tem que ser a intenção do nosso coração. E eu queria que você fechasse o seu olho e refletisse agora aquilo que você precisa lançar nos pés do Senhor. Porque se você precisa se apresentar ao Senhor como um obreiro de verdadeiro, uma pessoa verdadeira, disposta a servir, disposta a negar-se a si mesmo, porque o perfeito obreiro é esse, é aquele que nega a si mesmo. Mesmo que às vezes as pessoas caminhem ao seu lado, mas na hora de te celebrar, não
celebram, desdenham. A pastora Bruna, sem saber, ela falou algo muito forte. E existem coisas que a gente abre, coisas que a gente não abre, mas que corrói a nossa alma, corrói o nosso caminhar, porque a gente, às vezes, fala, a gente não deve esperar nada de ninguém, mas quando a gente caminha lado a lado com pessoas, a gente espera algo. E se você falar que não espera, você está mentindo para mim. E é sobre o outro, não é sobre nós. E é isso que ficou nítido agora para mim, foi uma resposta de Deus. E eu quero que você coloque a mão no seu coração e você fala para o Senhor agora mostrar para você, para o seu jardineiro mostrar para você, o que é que você precisa remover de dentro desse jardim. Se foi a semente que foi plantada de forma errada, que o Senhor vai lá. Ele está colocando uma nova semente na sua mão nesta manhã. E você precisa semear essa semente num lugar certo. A terra já está fértil. A terra já está fértil. O Senhor, Ele já adubou, Ele já preparou essa terra. E Ele está depositando essa semente na sua mão agora. Porque Ele é o nosso jardineiro nessa manhã. É Ele. Então vai lá, plante agora essa semente. Porque o Senhor já está tirando tudo aquilo que não faz mais parte desse jardim. E você fala que você sabe tudo aquilo que está no seu coração. E que tudo aquilo que está no seu coração reflete externamente, nas suas palavras e nas suas ações. Mas que se existe qualquer coisa em seu coração que precise ser curado nesta manhã, o Senhor, Ele já está vindo com o antídoto certo. Porque saiba que você precisa ter vida e o Senhor já te deu essa vida. Para que essa vida seja frutífera nas mãos dEle, dando bons frutos. E os frutos que são bons glorificam ao Senhor. E eu e você somos esse fruto. Eu e você somos frutos bons que glorificam o nome do Senhor em tudo que nós fizemos. E tudo que nós vamos fazer ainda, porque essa semente de hoje, não é hoje que nós vamos ver o fruto dela. Porque a gente ainda vai ter que colocar lá o regar, o colher, o adubar de novo, o aguar novamente. Colocar talvez lá, ó, uma vitamina. Essa vitamina é a palavra de Deus, essa vitamina é jejuar, essa vitamina é orar, porque nós precisamos disso diariamente, porque isso é o alimento. Esse é o nosso alimento. É o Senhor o tempo inteiro. E pede para o Senhor te ajudar a ser mulher que fala vida para o outro. Vida que eu digo é que semeia vida e não que mata o outro. Que tudo aquilo que você pensa seja frutífero e que glorifique o nome do Senhor. Que a sua mentalidade seja uma mentalidade vitoriosa a ponto de você não lembrar mais daquela mentalidade de deserto e fracassada que você já teve lá no passado. Mas que hoje você tem vida em abundância e que você fala palavras de vida para o seu próximo. Porque o seu coração está cheio de amor dele. O seu coração está cheio de decisão de amar e perdoar ao próximo. Porque você decidiu ter paz, porque você decidiu ser inteira, porque você decidiu ser verdadeira, porque você decidiu não cochear mais em dois pensamentos, mas sim naquele pensamento que glorifica o nome do Senhor. E que o Senhor veio e te trouxe uma transformação de dentro para fora, de dentro para fora. E que você prossiga caminhando. Entenda, a vida é feita de fases, sim, são feitas de fases. E nessas fases, nesses processos, a gente vai falhar, a gente vai chorar, a gente vai desanimar, a gente vai fraquejar. Mas o Senhor, Ele nos renova a cada manhã, porque Ele diz para nós que Ele nos renova a cada manhã, que tudo
pode estar impossível na minha e na sua vida, mas que o Senhor, Ele é o refúgio, a fortaleza, porque é Ele quem está no controle de tudo. Pare de depender de coisas, de pessoas que não agregam mais na sua vida. Dependa só dele. Dependa somente do Senhor na sua vida. Ele sabe a hora de mandar um socorro para você. Ele sabe a hora de mandar pessoas para estar do seu lado. Ele sabe a hora de colocar pessoas para orar para a tua vida. Ele sabe. Eu e você não. Mas ele sabe porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele não erra. Ele não erra. Ele nunca vai errar comigo e com você. As pessoas erram, mas ele não. Então prossigam, prossigam. Tá doendo, tá, mas o Senhor está comigo. O Senhor não me lança fora. O Senhor não me deixa sozinha. O Senhor prossegue adiante de mim e eu estou com Ele. Enquanto eu piso, Ele me dá o chão. Enquanto eu decido, Ele me dá o passo. Tá doendo, mas eu vou prosseguir. Porque eu tenho um compromisso com Deus e eu não vou deixar esse compromisso. Então entendam, tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Nada é por nós, nada, nada. Nunca vai ser por nós, porque se eu não tivesse Ele, o que vai sair de mim? Que frutos eu daria se Ele não tivesse transformado? O que sairia da minha boca se o meu coração não tivesse alinhado com o dele? Nada. Porque eu não tenho nada para oferecer. E eu louvo e glorifico a Deus por mais uma emissão livecast. Minha pastora tá aqui na live. Eu tô na sala dela. Ela deixou eu usar a sala dela aqui na igreja. E, pastora, obrigada. Deus te abençoe. Eu amo sua vida. E eu me sinto tão bem nessa sala, gente. Ela é tão aconchegante. Ela tem tanto aqui o poder de Deus. Ela é diferente. Essa sala é diferente. Toda vez que eu sento aqui, eu choro. Toda vez que eu sento nessa sala, eu choro. Toda vez. Nós carregamos a presença do Senhor aonde quer que nós vamos. E você precisa estar disposta a ser quebrantada na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu final de semana. Pastora Bruna, amiga, Deus abençoe. Estamos juntas. E hoje à noite, você que está aqui na live, nós passamos desde segunda-feira das 22 às 23 horas, um encontro de oração com mulheres, a qual temos dezenas de mulheres ali conosco todas as noites. Tem sido de grande bênção. O Senhor, Ele está falando de forma incisiva e de uma forma tremenda, onde Ele está nos exortando diariamente e nos trazendo uma oração diária para que nós sejamos fortalecidas para um ano extraordinário, para nós entendermos aquilo que o Senhor depositou em nós. Nós somos filhas, identidades dele, do Pai. E ontem o Senhor tratou de perdão e foi uma oração assim, ó, de choro, de derramamento de lágrimas, de rendição. E hoje é o último dia de oração. E se você que está aqui na live quer participar das 22 às 23 horas, depois eu vou colocar o link aqui nos meus stories, que está sendo de grande bênção, gente. Vamos buscar o Senhor enquanto há tempo. Nós precisamos ser e fazer a diferença, porque Ele escolheu eu e você para fazer a diferença. Amém? Então que Deus abençoe vocês. Pastor, amém. Deus te abençoe.
Fiquem com Deus, um final de semana extraordinário na presença do Senhor para vocês. E a semana que vem eu vou estar com um amigo aqui na live, vai ser uma bênção. Ele é uma bênção, vocês vão ver. E eu tenho certeza que o Senhor também vai usar muito ele para falar comigo e com você. Amém? Um beijo, fiquem com Deus. Amo vocês, pastora, te amo. Fique com Deus, amiga do meu coração, e vamos juntas. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.